Bom dia. Vamos para mais um capítulo do nosso devocional diário. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Se você não viu ainda, nós temos, o primeiro capítulo, do verso 1 até o 18. Você pode voltar lá e assistir também. Capítulo 1, verso 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Verso 26, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então esse foi o testemunho de João Batista. Quando os judeus enviaram pessoas ali para poder questionarem por que ele estava batizando. E João, então, é o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio, quando Deus parou de falar com Israel. E quando ele começa a batizar, ele gera realmente um tumulto na cidade. Era algo inédito, algo que nunca tinha acontecido. E quando João está ali batizando, debaixo de uma direção de Deus, as pessoas saíam das suas casas e vinham até ele para ser batizadas por ele. E quando elas saíam das suas casas, elas estavam dizendo com essa atitude que elas queriam uma mudança, algo que fosse diferente na vida delas. E elas se dirigem até João para poder serem batizadas por João. E quando esses homens chegam até João ali, eles perguntam: da onde você tirou esse negócio de batizar? Por acaso você é Elias? Por acaso você é o profeta? Quem é você? E João, ele não tem problema de identidade. João diz abertamente para eles: eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta. E eles continuam o questionamento. E quantas pessoas hoje têm dificuldade com a sua identidade e às vezes querem assumir o papel do Cristo, o papel de Jesus, o papel de Deus. Quantos líderes que às vezes dominam sobre as pessoas e esquecem que as pessoas que nós chamamos de ovelhas são ovelhas de Jesus e foram compradas pelo sangue de Cristo. Ele é o dono das ovelhas, então ele teria o direito de dominar, e ainda assim ele escolhe não dominar, ele escolhe ser o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Então João, ele diz assim: eu sou só uma voz. O verso 23 vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu penso que quando ele faz essa declaração, ele está dizendo que a responsabilidade de fazer o caminho reto é minha, é sua. Somos nós que devemos ver o que está de errado no nosso caminho. E nós precisamos de fazer esse caminho reto para o Senhor, de endireitar. O contexto, quando João usa essa passagem, é que os reis, quando saíam nas suas viagens, nas suas carruagens, as estradas não eram pavimentadas, asfaltadas como são hoje, eram estradas de terra, cheias de buraco, às vezes com erosões. Então, antes da viagem do rei, pessoas iam adiante do rei, consertando a estrada, tapando os buracos,
e acertando a estrada para não ter muito atrito, muito solavanco na carruagem, para ser uma viagem confortável para o rei. E o que João está vindo fazer, ele está vindo consertando, ele está vindo endireitando, ele está vindo preparando o caminho do Senhor. E ele sabia que Jesus viria logo após ele. Quando a gente continua a leitura, a gente vai ver aqui, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, ou seja, desde a fundação do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. O verso 33 vai explicar dizendo assim: Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João, ele tinha uma direção de Deus, ele tinha uma palavra de Deus sobre ele, que ele precisava abrir esse caminho, fazer essa coisa nova de batizar as pessoas, porque através daquele batismo, Jesus seria manifestado ao mundo. Jesus viria até ele. E o que Deus diz para João, ele diz que aquele sobre quem você vir descer o Espírito e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E nós temos um momento lindo, único, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no relato da mesma história, do verso 1 até o verso 12, ou se eu não estiver enganado, verso 16 e 17, mais especificamente, vai dizer que João batizava com água para arrependimento. Então, arrependimento é o primeiro passo para mudança de atitude, para mudança de vida. Reconhecer que está errado, que está no caminho errado. E quando ele está batizando Jesus, nós temos ali um encontro da Trindade. Deus Pai, ele fala do céu: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo está repousando sobre Jesus. E Jesus está ali em forma humana, em figura humana. Então a Trindade se encontra naquele momento. E quando a Trindade se encontra, algo novo vai acontecer. E a partir de então, Jesus começa o seu ministério e que trouxe vida para cada um de nós. Essas são as poucas palavras desse devocional. E você sabe a sua identidade? Você que já entregou o seu caminho para Jesus, você tem preparado o caminho para o Senhor, você tem se arrependido, você tem buscado endireitar as suas veredas, você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida? Pense nisso e tenha um dia cheio da presença de Deus. Deus te abençoe.